Boa noite, queridos companheiros do Mimico Quitlam e também todos aqueles que estão conosco virtualmente. Hoje, dia 16 de julho de 2024, estamos recebendo o João Rocha, do Centro Espírita Miguel Arcanjo, em Tombos, Minas Gerais, e o João trará algumas reflexões sobre o tema: o nosso cotidiano tem auxiliado em nossa evolução? Muito obrigada, João. Mais uma vez, a companheira Priscila irá fazer leitura e prece iniciais. Em seguida, passar a palavra para você. Tá bom, Ok, João? Obrigada. obrigado. Boa noite, João. Boa noite, Priscila. Desculpa. Tá, então vou ler o livro, a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e a mensagem de hoje é a mensagem 83, Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Está no livro de Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas do dia de equilíbrio e abundância. Contemplarei o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgiu um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes, acaso, que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a serenidade e seu bom ânimo. Então, vamos agora, nesse momento, fechar nossos olhos se assim a gente deseja. E vamos agradecer à espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiões, por estarmos presentes aqui hoje, ouvindo essa palestra. Agradecer a disponibilidade e o cuidado do João por apresentar essa palestra para nós hoje, que a gente consiga absorver o máximo possível do aprendizado e que a gente continue aprendendo para o nosso desenvolvimento e a nossa evolução espiritual. Que o João tenha uma palavra fácil e tenha uma ótima palestra. Que a gente tenha uma boa noite, que assim seja. João, obrigada, é com você. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos juntos, uma vez mais, para refletirmos, sobre o Evangelho de Jesus, nessa temática, se o cotidiano tem nos auxiliado no nosso processo evolutivo. A primeira coisa que nós precisamos é, a primeira coisa que nós precisamos refletir é que a vida de todos nós, não importa em qual quadrante do planeta Terra o indivíduo se encontre, ela se desenvolve, se desenrola numa rotina. E quando nós estamos falando de rotina, sim, nós estamos falando de repetição, de algo que se repete por décadas e décadas e décadas. A grosso modo, quando penetramos na vida adulta, nós despertamos no horário
em que estamos habituados a despertar, nos alimentamos. Aqui eu vou fazer uma rotina generalizada apenas por didática, para nos dar uma ideia. Nos alimentamos, nos higienizamos, nos trocamos e vamos para as atividades do período da manhã, cada um com as suas atividades, obviamente. Fazemos uma pausa para o almoço, depois continuamos com as atividades da tarde, e à noite nos dedicamos a atividades variadas. Alguns vão para lazer, outros vão para atividades religiosas, outros retornam para o convívio familiar. E esta rotina, via de regra, é aquela rotina imperativa da vida adulta, que vai durar, como dizíamos no início, décadas e décadas e décadas. Ora, se algo se repete em nós durante décadas e décadas e décadas, é justo concluir que isso está processando em nós um automatismo, está criando hábitos, está criando automatismos. E é então a primeira reflexão que nós necessitamos fazer. O que é que está sendo criado de hábito na nossa rotina? O que é que está se repetindo, se enraizando, se aprofundando, se automatizando dentro da nossa rotina? Percebamos que a rotina, dependendo da maneira como nós olhamos para ela, como nós lidamos com ela pode simplesmente estar sedimentando hábitos materiais. Ela pode estar mantendo este materialismo que nós somos portadores e que os espíritos na codificação nos disseram que é a grande tarefa do espiritismo, é destruir o materialismo. Portanto, na minha rotina, eu posso, por exemplo, na minha convivência familiar, usar esta convivência apenas para as coisas do aqui e do agora. Eu posso só pensar na alimentação, eu posso somente pensar no conforto da minha casa, no descansar, numa convivência superficial com os meus familiares. Eu posso pensar apenas na satisfação do sexo. No meu ambiente profissional, eu posso pensar apenas na competição, no ganhar o dinheiro para sustentar o meu estilo de vida, os meus lazeres, a minha faixa de consumo, né? Eu posso estar ali no meu trabalho em busca de reconhecimento, em busca de me sentir superior aos outros. Nos meus lazeres, eu posso buscar somente aquilo que diz respeito ao sensorial, aos prazeres que o corpo facilita. E mesmo na minha atividade religiosa, eu posso ir a um encontro religioso para socializar. Eu posso ir a um encontro religioso como fuga psicológica. Eu posso estar fugindo de uma situação, às vezes, difícil na minha família. Eu posso procurar uma reunião religiosa porque lá tem alguém que me interessa amorosamente. Então, eu posso ter nessa minha rotina, que se repete por décadas e décadas e décadas e décadas, apenas interesses meramente materiais, que, claro, se desvanecerão no túmulo, porque tudo aquilo que diz respeito à matéria aqui permanece. Mas quando eu, de fato, compreendo, entendo o objetivo existencial,
o objetivo da reencarnação, deste trecho de aprendizado entre o berço e o túmulo, nesta mesma rotina onde eu me movimento materialmente, eu posso começar a me movimentar em espiritualidade. Eu posso, por exemplo, usar a convivência familiar para aparar as minhas arestas, para aprender a servir dentro do lar, para aprender a ouvir dentro do lar mais do que falar, aprender a tolerar dentro do lar, aprender a acolher dentro do lar, e percebamos que estes são valores eternos, valores que o túmulo não roubará de nós. Na minha atividade profissional, eu posso, por exemplo, aprender ali a responsabilidade, o comprometimento, a dedicação, a entrega, o aprender a trabalhar em equipe, respeitar os meus subalternos, respeitar os meus iguais, respeitar os meus superiores, trabalhar para desenvolver os meus subalternos, dando-lhes dignidade no trato. Na minha atividade religiosa, eu posso ir não mais apenas para socializar ou para fugir de alguma situação de dificuldade no meu lar, mas sim para, como Emmanuel fala, que o centro espírita é a universidade da alma, e sendo uma universidade onde nós vamos para adquirir capacidades, habilidades que, treinadas no ambiente universitário, após a graduação, nós podemos utilizar estas capacidades, essas habilidades, oferecendo-as para aqueles que vão contratar os nossos serviços, os nossos préstimos, nós usarmos o aprendizado da fraternidade, da caridade, do perdão, da busca pela mansuetude, para que, aprendendo isso nos bancos do centro espírita, possamos levar este comportamento para esta rotina, construindo desta forma espiritualidade. É claro, minhas irmãs e meus irmãos, que para se adquirir esta consciência, nós precisamos expandir o conceito de Jesus, que nos recomendou vigiar e orar. Logo, nós precisamos caminhar na nossa rotina para que ela engendre em nós evolução intelecto-moral, este olhar atento aos episódios e às situações e aos relacionamentos que acontecem dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso cotidiano, por décadas e décadas. E Emmanuel, numa página do livro Vinha de Luz, intitulada Olhai, a lição 87, vai nos dizer que discernir o que acontece dentro da nossa rotina é a primeira preocupação para quem deseja estar atento ao sentinela que caminha dentro desta rotina. Por que é necessário estar atento? Porque é preciso ser sentinela, ou seja, aquele que está num constante estado de vigilância. Sendo espíritos de terceira ordem, onde a matéria predomina sobre o espírito, sendo propensos ao mal, sendo portadores de vícios e paixões decorrentes do orgulho e do egoísmo, caminhamos entre pares com as mesmas viciações morais. E neste contato, nesta convivência com os nossos pares, as nossas viciações
são estimuladas. Logo, se eu me candidato a ser seguidor do Cristo e me candidato a adquirir as virtudes e os sentimentos que o Evangelho propõe, é necessário que eu inicie em mim aquilo que Paulo chamou de o bom combate, que é quando eu percebo que as minhas más tendências me impulsionam ao comportamento do homem velho, competidor, manipulador, chantageador, maledicente, orgulhoso, vaidoso, egoísta. Então eu começo a estar atento às expressões destes comportamentos no meu cotidiano para atuar no sentido de diminuir ou, conforme Kardec designou no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, os espíritas verdadeiros, quando ele designa que o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar ou domar as suas más inclinações. Então, para que a rotina contribua com o meu progresso intelecto-moral, é necessário que eu esteja atento a ela. E estando atento, sendo sentinela da minha rotina, eu preciso estender sobre ela a minha visão psicológica, para que eu me descubra na minha rotina, para que eu me descubra na maneira em como eu me comporto dentro do meu lar e com os meus familiares, para que eu possa entender como é que eu me comporto no campo profissional, para como eu me comporto no meu lazer ou na minha atividade religiosa, sem estender a visão psicológica sobre a nossa rotina. Nós caminhamos olhando para as coisas que acontecem na nossa rotina, porém sem enxergar o que é necessário nesta rotina, sem nos enxergar nos fragmentos das nossas atitudes, do nosso hábito, daquilo que acomete o campo do nosso sentimento durante um dia inteiro, repetido por décadas e décadas e décadas. Portanto, olhar o trabalho das horas de cada dia com este olhar atento da visão psicológica é aproveitar oportunidades valiosíssimas de autodescobrimento e de autoconhecimento. É perceber o que a fala do outro agita no meu interior, o que o visual do outro me causa de incômodo, o que o discurso do outro agita no meu interior, o que a postura do outro me provoca, e desta maneira começar a me olhar no espelho da minha própria consciência, porque estas são mensagens absolutamente proveitosas para todos os indivíduos que, sendo sentinelas da própria rotina e estendendo sobre ela o seu olhar psicológico, de se perceber, de prestar atenção ao que sente, ao que pensa, ao que fala e como age, nesta lapidação a que todos somos convidados na construção do homem de bem que necessitamos ser. Especialmente, necessitamos dar ênfase às relações afetivas. E, ao dar ênfase às relações afetivas, fazer um pacto definitivo conosco mesmo. Um pacto de nunca mais mentir para nós mesmos. Nunca mais negar o que nós
sentimos, negar o que nós pensamos. Pois quando mentimos a respeito do que sentimos e pensamos, estamos trabalhando para manter e aumentar a nossa sombra psicológica e, portanto, alimentamos o homem velho. Quando passamos a admitir, por mais esdrúxulo que seja o que sentimos ou o que pensamos, abraçamos a nossa sombra psicológica e retiramos dela a força do impulso com a qual muitas vezes ela nos conduz na vida, recordando-nos da frase de Carl Gustav Jung, que nos alertou que, enquanto nós não tornássemos o inconsciente consciente, ele ditaria a nossa vida e nós o chamaríamos de destino. Portanto, é em especial nas relações afetivas de qualquer teor que precisamos fixar a nossa atenção, porque são elas, em verdade, que agitam o nosso cosmo interior, produzindo a profusão de pensamentos a que somos acometidos e para os quais andamos, na maioria das vezes, absolutamente invigilantes. Não bastando isto, há um elemento adicional que nós precisamos considerar com bastante atenção e com muita propriedade, dado que estamos num intenso e constante relacionamento com a esfera espiritual. E desta esfera espiritual, por lei de afinidade e a sintonia que dá a intensidade desta afinidade, as inteligências invisíveis permutam impressões conosco em silêncio. E é assim que muitas e muitas vezes temos potencializado o que sentimos e o que pensamos, porque não sentimos e pensamos sozinho. Pela lei de afinidade, sentimos e pensamos em condomínio, em comunidade. E isso, então, nos obriga a ter ainda mais um nível de sentinela, de atenção com o nosso mundo íntimo, a fim de que, caminhando no nosso cotidiano, caminhando na nossa rotina, possamos identificar duas direções distintas de atuação do espírito imortal que somos para o nosso melhoramento intelecto-moral. Numa delas estão os sentimentos e pensamentos ligados à vaidade, ao orgulho e ao egoísmo, necessitando ser por nós combatidos para colocar sobre eles autodomínio. Do outro lado, identificar aquilo que nós concluímos que é bom não apenas para nós, mas que é bom para a coletividade, e então trabalhamos para vitalizar, para ampliar estes sentimentos, estes comportamentos, estes pensamentos. Dessa forma, caminhamos atentos na vigilância. E é por isso que no final do dia, conforme registrado nas questões 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, na primeira questão, Kardec indaga dos imortais qual é o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. E obtém de Santo Agostinho a resposta de que um sábio da antiguidade já nos havia dito: homem, conhece-te a ti mesmo. E é isto o que o cotidiano nos oferta: a possibilidade de nos conhecer
nos relacionamentos que estabelecemos, de nos conhecer nas atividades às quais nos dedicamos, de nos conhecer nos sentimentos e pensamentos que estas atividades e estes relacionamentos despertam em nós. E Kardec, então, compreendendo toda a profundidade desta máxima, faz uma nova pergunta: como o indivíduo pode fazer para se conhecer? E Santo Agostinho, então, faz ali um resumo bastante sintético da sua obra Confissões, nos ensinando a autoanálise. Então, é preciso nos deter na apreciação do dia. E nesta apreciação do dia, há algo em especial que nós precisamos buscar. Os espíritos vão falar na codificação que muito mais do que os atos, Deus julga a intenção. É esta que nós devemos buscar quando nos detivermos a examinar o nosso dia. Qual foi a intenção da minha fala? Qual foi a intenção da minha escolha? Qual foi a intenção do meu silêncio? Qual foi a intenção do meu agir? E ao descobrir a intenção, nós chegamos na essência, no âmago do nosso ser. E então podemos descortinar aquilo que no livro Ação e Reação, o instrutor Silas, dialogando com dois obsessores que obsidiavam um jovem que era obcecado por dinheiro, questiona os dois qual era a técnica que eles utilizavam para obsidiar. E ambos disseram ao instrutor que era muito fácil, que para além dos desejos cotidianos, desejo de comer, de dormir, de beber, de se divertir, de sair ou de ficar em casa, cada criatura é portadora de um desejo central. Este desejo central é aquele que vai guiar o indivíduo no decorrer da sua existência reencarnatória e, portanto, bastava prestar atenção durante um tempo e este desejo central aflorava aos olhos deles. Então, bastava, tal qual soprar um carvão para que a chama se reavive, estimular o desejo central. Descobrindo a intenção que dorme no fundo das nossas atitudes, das nossas escolhas, dos nossos discursos, encontraremos o desejo central. E a partir dele, podemos nos conduzir neste trecho da reencarnação, fazendo com que a rotina trabalhe a nosso favor, fazendo com que ela nos revele, e ao nos revelar, permitirmos-nos a transformação moral, combatendo aquilo que não se ajusta ao Evangelho de Jesus e vitalizando, investindo inteligência, tempo, energia, vontade naquilo que se ajusta ao Evangelho de Jesus. Aqueles que assim caminham, inevitavelmente, chegarão ao túmulo para ressurgir na espiritualidade. Espíritos adiantados, moral e intelectualmente. E aqueles que assim não caminham no seu cotidiano, na sua rotina, vão ressurgir novamente no berço para refazer o que por omissão, por negligência, por descaso, não fizeram, tendo a rotina, o cotidiano por décadas, a convidá-los a todo momento à renovação intelecto-moral. Assim,
Vamos unir pensamentos e sentimentos a entoar um hino de gratidão ao Senhor da vida por nos facultar a presente reencarnação. Um tempo de crises, um tempo de agitação, um tempo de inseguranças, de medos, mas também um tempo de profícua oportunidade. Um tempo onde finalmente temos a condição de deixar para trás o homem velho que temos sido e investir no homem novo que necessitamos ser, partindo da premissa básica que o mestre de todos nós nos legou, registrada no Evangelho de João, em seu capítulo 13. Um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que possamos, Senhor, nos amar, primeiro a nós mesmos, depois aos semelhantes, para construirmos a comunhão definitiva contigo e com o Pai, hoje e sempre, que assim seja.